Então, nessa parte da aula, nós vamos ver os segmentos, né, industriais onde o engenheiro químico pode atuar, certo? Um primeiro segmento que nós vamos ver é a agroindústria, né? Então, a agroindústria é um segmento industrial bastante importante aqui no país, né? Então, só para nós termos uma ideia como esse segmento é importante, né? Se a gente colocar aqui a balança comercial brasileira, né? Dos últimos, desde 97 aqui até 2019, até o ano passado, né? Então, aqui a gente tem o ano e aqui o valor exportado ou importado, né? Isso aqui é a balança comercial, em bilhões de dólares, né? Então a gente vê aqui, né, que o Brasil, aqui a exportação na linha azul, né? A importação aqui, tudo que o Brasil importa, né, de insumos da agroindústria, tudo que ele exporta, é aqui em amarelinho o saldo, né? Então a gente vê que o Brasil sempre, a balança comercial brasileira do agronegócio, né, da agroindústria, sempre foi muito positiva, né? Ela sempre foi crescente, sempre se exportou muito mais do que se importou, né? E nisso a gente tem os principais produtos responsáveis por esse sucesso, que é a balança comercial da agroindústria, né? São esses aqui. Então, o que a gente tem aqui? A exportação de soja, né? Complexo da soja, que a gente chama, né? Quase 34%, né? Depois a gente tem as carnes aqui, que também é considerado um produto da agroindústria aqui, produtos florestais, né, da parte de celulose, principalmente aqui, né? Complexo sucroalcooleiro, né, açúcar e álcool aqui, 6%, cereais, né, 8,2%, café, não, café azulzinho aqui, café e outros. Não, outros aqui, 15%. Né? Então, assim, tem muitas possibilidades de trabalho na agroindústria, né? O Brasil tem um potencial agrícola muito grande, né? Nós somos um país tropical, né? E a gente, né, com bastante incidência de sol, né, com bastante áreas cultiváveis, um solo de qualidade, né, na maior parte do país. Então, isso torna o Brasil um grande produtor. O único problema que a gente vê é que esses produtos que a gente exporta ele tem baixo valor agregado ainda, né? Então, existem desafios muito grandes em relação a isso, ou seja, como nós podemos vender, né, material com maior produto agregado. Por exemplo, nós exportamos bastante café bruto, né, e importamos cápsulas de café. Né? Então, a cápsula de café ele tem o valor dela 70 vezes maior, né, do que o café exportado. Né? Então, essa é a ideia, tentar transformar esses produtos de menor valor agregado e tentar industrializar eles aqui e vender com uma coisa de maior valor para fora do mercado. Então, esse é um dos grandes desafios da agroindústria, né? Então, o que a gente tem na agroindústria? Quais os tipos de indústria que nós temos, né? Derivados de madeira, né? Celulose, papel, resinas, né? Como a resina de borracha, resinas de pinos, né? Usinas de açúcar e álcool, hoje nós temos em torno de 400 no país, mais ou menos, né? Processamento da soja, né? Então, não só do grão também, mas nós temos fabricação do óleo, fabricação das proteínas em diversos graus de pureza, né? Beneficiamento de grãos, café, arroz, trigo, né? Biocombustíveis e bioenergia, a gente tem aí tem o etanol aqui também, né? Que é um biocombustível, né? Mas nós temos biodiesel também, né? E bioenergia também, né? Que é energia térmica proveniente de incineração de resíduos, enfim. Né? Óleos, gorduras e ceras também, né? Produtos vegetais. Processamento do couro também, né? O couro é um produto de origem animal, bastante usado, bastante exportado. Né? O valor do couro na cadeia de processamento gera um grande valor, né? Em relação... Tu compra o couro a preço de quilo, a indústria que processa e vende a preço de metro quadrado, né? Então, o couro ganha muito valor ao longo da sua cadeia de processamento. Extratos vegetais gerais, né, para produção de fármaco, chás e alimentos diversos, né? Na petroquímica também, né, outro segmento importante aqui, né, a gente tem diversos polos petroquímicos espalhados no Brasil, né? Só que eu gosto também de falar um pouco sobre o setor petroquímico, embora empregue massivamente muitos engenheiros químicos, ele é
é um setor que, né, traz um saldo, sempre trouxe um saldo muito negativo à balança comercial, né? Então, isso aqui é dados da Associação Brasileira da Indústria Química, né? Então, aqui é o saldo negativo, né, da balança comercial, de produtos químicos, né, em bilhões de dólares, e aqui a gente tem o ano, né? Então, isso aqui é menos 1,5 bilhões, menos 23,2 bilhões, menos 29,1 bilhões. Então, o saldo comercial da balança de produtos químicos sempre foi bastante negativo comparado com a agroindústria, né? Então, ou seja, ainda se produz, se desenvolve pouca coisa aqui ainda em produtos químicos da petroquímica no Brasil, né? Então, quais as áreas de atuação aqui, né? Quais os segmentos de produção? Então, tem a produção e refino de petróleo, né? A produção de petróleo, que a gente chama na plataforma, né? O refino do petróleo é na refinaria, por exemplo, aqui em Esteio a gente tem a refinaria Alberto Pasqualini, né? As utilidades industriais, né? Que eu falei anteriormente, aqueles sistemas periféricos, água de processo, vapor, água quente, água fria, né? Para atender a demanda dos processos, a gente chama de utilidades industriais, né? Usinas de indústria de primeira geração, que é o que faz os solventes e os gases, né? Que vai atender a segunda geração, que é a indústria de plásticos, né? Então, o refino, né, produz a matéria-prima para a indústria de primeira geração. Primeira geração, né, desenvolve solventes e gases para a segunda geração, os polímeros, né? A segunda geração faz né, esses polímeros, que são termoplásticos e elastômeros, que vão virar os plásticos, né? Solventes derivados de petróleo para produção de tintas e vernizes, né? Lubrificantes também saem da petroquímica, né? Fibras e películas sintéticas, né? Então, filmes plásticos, né? Enfim. Né? Tecnologias inorgânicas, né? Empresas na área de tecnologias inorgânicas. Então, ali, produção de ácidos, ácido sulfúrico, ácido clorídrico, soda, sais destinado à produção de fertilizantes, né? Fertilizantes em si, né? Cimento, cerâmica, vidro. Então, tudo envolve transformações não de produtos orgânicos, mas de inorgânicos, né? Gases industriais também, né? Então, dificilmente tu vai ter uma indústria de grande porte que não vai precisar de um oxigênio, não vai precisar de nitrogênio, não vai precisar... algumas precisam de cloro para fazer algumas esterilizações, né? Então, isso vem de plantas de gases industriais. Tá? Outras tecnologias orgânicas, né? O carvão, né? E os seus derivados, né? Então, se em muitos casos tu produz carvão para alimentar siderúrgica, tu consegue destilar esse carvão para produzir uma fase líquida, uma fase gasosa, né? Corantes, né? Também detergentes, né? A parte domissanitária que a gente chama, né? Que é detergente, produtos de limpeza, higiene, perfumes, aromatizantes, né? Indústria de fermentação, né? Também muito ligado também a alimentos, né? Como produção de álcool etílico, né? Produção de vinagre, muito feito por fermentação. Tintas, adesivos e vernizes, né? É isso aí. Química fina, né? O que é química fina? A gente chama de química fina aquelas indústrias, né? Que produzem moléculas geralmente grandes, né? Em tamanho, que são complexas de serem produzidas, que passam por várias reações, mas que tem um grande valor agregado. Então, aí tu vai ter... são moléculas que... São compostos químicos que o quilo custa R$1.000, por exemplo, né? Então, esse que a gente chama de química fina. Então, são emulsificantes, né? Usados para agregar substâncias de natureza diferente, dispersante, né? O contrário, né? Ajudar com que coisas que estão agrupadas, como pigmentos, por exemplo, se dispersem, né? Não fiquem agrupadas e se espalhem, se distribuam melhor numa solução. Aditivos para polímeros, né? Então, muitos desses plásticos que nós usamos, eles têm alguns aditivos especiais para melhorar a resistência, para melhorar a resistência aos raios ultravioletas, né, a incidência solar. Então, muitos desses aditivos são produtos da indústria de química fina, né? Aditivos alimentares, né, catalisadores industriais, biocidas, né, usado na indústria de processos, usados
nas indústrias agroquímicas, né? Também tem aqui os agroquímicos, né? Indústria farmacêutica, né? Então, alguns precursores de produtos farmacêuticos. Então, algumas empresas são especializadas em não fazer uma pomada, não fazer uma pomada em si, não fazer o shampoo em si, mas fazer uma base, né, para ser misturado e de forma que seja mais fácil adicionar esse medicamento, né, ou esse produto com propriedades cosméticas ou farmacêuticas nesse produto. Então, empresa que vende uma base de pomada, daí a empresa farmacêutica vai colocar ali um antibiótico, né? Vai comprar essa base de pomada pronta, vai colocar um antibiótico ali, ou colocar o anti-inflamatório ali. Então, tem essas empresas que fazem esses precursores, né? Isso pode ser uma pomada, que pode ser um líquido, né? Medicamentos para humanos e animais, né? Também tem toda a parte veterinária hoje em dia, né? Que os animais passam por um cuidado muito grande, né? Não só os animais que vão virar alimentos, né? Gado e frango, mas também os próprios animais domésticos, né? Cosméticos também, né? Como eu falei anteriormente, cada vez mais a gente está ficando com a expectativa de vida maior, né? E a tendência é que os seres humanos começam a se cuidar um pouco mais com a aparência, né? Então, isso a indústria cosmética tem crescido bastante nos últimos anos. Vitaminas, né? Suplementos alimentares, enfim. Então, a indústria farmacêutica é bem ampla, né? Indústria alimentícia, né? De parte de carnes, né? Rações para animais domésticos ou não domésticos, né? Derivados de leite, etc. Então, indústrias alimentícias é uma coisa bem ampla, né? Todos os alimentos que nós consumimos, né? Outro segmento de atuação importante é na área de meio ambiente, né? Por exemplo, tratamento de águas domésticas, né? Saneamento, tratamento de esgotos, né? O que é águas domésticas? É a água que a gente bebe, né? Então, essa água é captada lá do Guaíba, é tratada, então aquela água suja, barrenta do Guaíba ou de outros rios aqui da região, ela é tratada e fica essa água limpinha. Então, tudo isso é um processo químico, né? Físico-químico, que a gente, como engenheiro, pode atuar nessa área, né? Tratamento de água industrial, né? Tratamento de água para a indústria, tratamento dos rejeitos líquidos da indústria, tratamentos de resíduos gasosos, né? Gases poluentes, tratamento de resíduos sólidos, né? Tecnologias limpas que visem minimizar a geração de poluentes na fonte, né? Ou reaproveitar esses poluentes dentro do próprio processo industrial, ao invés de descartá-los, né? E é isso aí, tá? Então vamos dar uma revisada aqui no final sobre tudo que a gente viu, né, nessa série de apresentações aí, nessa série de vídeos, tá? Então, primeiro nós vimos a história da engenharia química, né, da química e da engenharia química, né, evolução do ensino, né, como que evoluiu lá, nós vimos como é que era na Alemanha, Estados Unidos, como é que evoluiu o currículo do engenheiro químico, o perfil do profissional desejado e o mercado de atuação, certo? Espero que vocês tenham gostado, né? Muito obrigado pela atenção. Ficam aqui meus contatos para caso alguém queira me contactar. Grande abraço.